Amém? Irmãos, eu estava adorando a Deus e refletindo o quanto o Senhor tem sido generoso para conosco, o quanto o Senhor tem nos permitido crescer, o quanto o Senhor tem nos permitido multiplicar em vários aspectos, o quanto o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar, pessoas que estão trabalhando agora com o Ministério Infantil, pessoas que estão nos auxiliando no louvor, na mídia, na portaria, novas gerações que têm trabalhado para o avanço do reino de Deus. Eu olho essas crianças e eu percebo que a gente tem um gigantesco campo missionário aqui. Observem que se a gente não tivesse nenhum membro novo vindo de fora mais, ainda assim ganhasse essas crianças, nós dobraríamos de tamanho. Às vezes esquecemos que parte do nosso campo missionário está aqui. Nossa responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor, nossa responsabilidade de ensiná-los a palavra de Deus. Nesse sentido, irmãos, nessa noite nós vamos estar continuando a série de mensagens que está falando sobre relacionamentos. E não à toa, estamos falando sobre relacionamentos no amor e na graça do Pai. Eu já falei uma vez que poucas coisas são tão difíceis quanto família. E poucas coisas podem ter experiências tão maravilhosas quanto a família. Família, irmãos, é algo que marca a nossa alma, para bem e para mal. Quantos de nós não enfrentamos traumas familiares? Quantos de nós não fomos profundamente magoados nos relacionamentos familiares? Mas fato é que se há alguém que não desiste de nós nessa terra, costuma ser a família. Famílias são laços muito diversos por vezes, mas que têm um peso muito significativo. Hoje nós vamos falar sobre famílias unidas pelo amor do Pai. O nosso texto base é o texto de Efésios capítulo 4, verso 1 a 5, nós leremos até o 6. Os irmãos podem abrindo as suas Bíblias aos poucos, e lá na frente eu vou convidá-los a ler esse texto. A gente poderia resumir o título da mensagem como Unidos no Amor do Pai, ou Como Manter uma Família Unida. E irmãos, esse é um desafio da nossa geração. Quando a gente pensa em unidos, e eu estou caminhando por aqui, eu acredito que está todo mundo me vendo, apesar dos pesares, né? Não vou falar quais são os pesares, mas quando nós falamos sobre relacionamentos, ou falamos sobre algo unidos, nós falamos sobre uma característica específica, unidade. Segundo o dicionário, a gente pode dizer que algo que está unido, de certo modo, é algo indivisível, algo que não pode ser dividido, é algo que é visto de forma individual e não plural. São componentes com determinada homogeneidade ou similaridade. E, irmãos, mais do que isso, nós podemos dizer que algo unido é algo que tem determinada identidade. Quando eu vi essa característica, eu lembrei que alguns anos atrás, o tema do mês de maio foi Minha Família, Minha Identidade. E aí a gente coloca assim como um caráter que forma um todo orgânico. E isso, de certo modo, me lembra a igreja. Características, irmãos, de famílias unidas são características, porém, marcadas pelo pecado. E aqui a gente não pode deixar isso passar. Às vezes nós pensamos que a nossa realidade tem a ver simplesmente com o comportamento do outro. Afinal, nós pensamos que quando o outro mudar o comportamento, então resolverá o nosso problema. Mas fato é que o pecado mudou a história da família. Por exemplo, Abel foi morto por seu irmão, Caim. A gente observa que José foi vendido como escravo por seus irmãos. Moisés teve a sua liderança e ministério duramente questionado por seus irmãos, Arão e Miriam.
Abimeleque, uma das histórias mais terríveis da Bíblia, mata 70 de seus irmãos, pessoas que tinham o mesmo sangue que ele. Absalão toma o reino de seu pai e ainda dorme com as mulheres de seu pai. A gente vê que Amnon é lembrado por abusar da sua irmã Tamar. Quantas histórias terríveis há de famílias na Bíblia? Ela não esconde o erro das famílias. É por isso que às vezes quando falamos sobre família para o mundo, eles se assustam, porque família sem a graça de Deus pode se tornar algo terrível, irmãos. É a família que deveria ser o nosso local de segurança. Nós deveríamos ser protegidos e não abusados pelos nossos pais. Nós deveríamos querer conviver juntos e não manter distância de nossos familiares. Nossos laços familiares, por vezes, eles são fracos, escassos e até pior do que os nossos antepassados. Mas isso foi o que aconteceu no Antigo Testamento. O problema é que no Novo Testamento, Paulo encorajando Timóteo ao ministério, encorajando Timóteo ao ministério pastoral, ele fala que nos últimos dias, os dias seriam difíceis. Irmãos, eu acho que para Paulo ser mais cirúrgico que isso, só falou ele falar que nos últimos dias as pessoas seriam viciadas no celular. Porque se ele coloca esse detalhe aqui, assim, uma palavra intraduzível, alguma revelação, seria mais cirúrgico. Mas a gente olha aqui, e aí Paulo fala, olha, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas amarão só a si mesmas. Que isso? O egoísmo demasiado. E ao dinheiro. As pessoas serão arrogantes. E uma pessoa arrogante é uma pessoa que acredita sempre está certa. Irmãos, cuidado. Cuidado, principalmente no casamento. Se você acha que sempre o outro está errado, existe uma chance muito grande de você estar mais errado do que pensa. Ele coloca que as pessoas seriam orgulhosas, zombariam de Deus, e eu acho que poucas coisas são mais ruins em termos de zombaria de Deus do que você levantar suas mãos para adorar a Deus e usar essas mesmas mãos para o negá-lo. Sabe, a pessoa que louva a Deus com as mãos, mas usa as mãos para o adultério, para a pornografia, para a imoralidade. A gente precisa entender que uma das características, e é aqui que eu quero chegar, que nos últimos dias as pessoas serão desobedientes aos pais. E aqui eu sei que não tem criança ou adolescente desobediente. Eu sei que se a irmã Eliana olhar dali, o Hélito já vai, sim senhora mãe, não precisa nem falar. Já a obediência chega no nível que ele fala aqui. Se a irmã Val estiver cantando aqui, ela olhar assim, o Vinícius já está obedecendo. Eu sei. Aqui nem a Estelinha, nem a Estelinha escapa. A mãe olha assim, a Estelinha. Mas brincadeira à parte, a gente observa que uma das características dos últimos dias são filhos desobedientes e pessoas ingratas, profanas, pessoas que não têm afeição nem perdoam, não têm afeição e nem perdoarão, caluniam os outros e não têm autocontrole. Irmãos, como é que pessoas vivem assim num ambiente familiar? Como é que você tem uma família se você não perdoa? Porque poucas pessoas, antes quando eu era criança, eu ficava pensando, como é que alguém pode perdoar 70 vezes 7? E aí quando você casou, você vai saber o que é isso. E não é 70 vezes 7 coisas diferentes não, é na mesma coisa, 70 vezes 7. Por exemplo, você fala para o marido, olha, lá em casa, eu sempre falo, e olha que eu melhorei muito nessa coisa que eu vou contar aqui. Mas quando eu casei, eu tinha um hábito de usar todas as xícaras da casa. Sabe aquela pessoa que usa e não lava, usa e não lava, usa e não lava? E aí, e mais do que isso, eu usava, não lavava e eu deixava por toda a casa. Então você vai lá no meu escritório, uma xícara, no pé da mesa, do outro lado da cama, e eu espalhava assim. A irmã Marcélia fazia muita onda comigo. Mas agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, sou uma pessoa transformada. Cadê a irmã Marcélia aqui? Mas
Hoje eu estava com a Maitê, aí eu entrei lá no meu escritório, quando eu vejo uma xícara lá em cima assim, eu olhei, olha aí, ó, recaída do velho homem, mas não é mais o padrão. Mas fato é que a irmã Marcélia ficava muito chateada, e até eu melhorar esse comportamento, e isso, irmãos, é uma coisa muito pequena, não é? Quem é casado sabe que tem coisas que são muito graves. Isso é uma coisa muito pequena. Até eu melhorar esse comportamento, a gente teve muito para acertar, muito perdão, muito eu vou mudar, muito tropeço. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque se você não aprender a ser grato, não aprender a perdoar e ter afeição, você não vai conseguir construir uma família. Não podemos esquecer que esse mundo jaz no maligno. E aí a questão é, como ter uma família unida? Como nós podemos ter famílias unidas? A gente observa que o que une as pessoas nesse mundo, por vezes, são os laços de sangue, laços culturais, o conviver juntos. A gente observa que, por exemplo, isso é o que naturalmente nos une nesse mundo. Mas a igreja também ela é unida por laços de sangue. Só que não o nosso sangue, é o sangue de Cristo, que une pessoas tão diferentes, contextos culturais tão diversos, pessoas com profissões, cor, raça. Eu lembro, vocês estão acompanhando, deve ter visto pelo menos notícia da guerra da Palestina, e aí eu lembro de um pastor falando que ele foi numa igreja evangélica lá em Israel, e aí ele lá em Jerusalém, e ele ficou impressionado, porque ali ele viu judeus, árabes e gentios, pessoas louvando o mesmo Deus. Só o Evangelho faz isso, une pessoas tão diferentes. Vamos ler juntos o texto de Efésios 4, de 1 a 5, e descobrir como podemos ter uma família unida. Texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 5, na minha tradução diz, unidade no corpo. Paulo diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como também vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos uma família unida. Nós queremos uma família feliz, nós queremos um lar de paz, nós queremos uma casa cheia do Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração nessa noite. Amém. Irmãos, quando nós pensamos em uma família unida, às vezes nós não temos exemplos na nossa família. E quando digo isso, falo da nossa família de origem. Talvez você tenha vindo de pais separados. Talvez seus pais tenham brigado muito em casa. Talvez você tenha visto contexto de coisas terríveis, até as coisas se organizarem. Ou talvez elas nunca se organizaram. Seus pais foram separados. Talvez você não saiba o que mantém uma família unida. Mas uma coisa que eu aprendi e tenho pensado nesse final de semana é que o bem que nós queremos não virá automaticamente. Sabe, às vezes a gente acha que é só colocar nosso filho na escola que vai ficar educado. Mas a educação ela não é automática. Você criar filhos no caminho do Senhor não é automático. Você ter um casamento feliz não é automático. Nada disso é automático. Então, como nós podemos ter uma família unida? Paulo está falando aqui no contexto da igreja, mas se aplica perfeitamente à nossa família. Efésios é uma carta escrita no contexto da igreja, mas veremos o quanto ela aprofunda nos laços
familiares. Ele começa falando que é prisioneiro do Senhor, ou no Senhor. Paulo estava literalmente preso. A carta de Efésios é uma das cartas escritas quando ele estava preso. É uma das cartas de prisão que a gente chama. E ele faz essa analogia de que como alguém que está preso pelo Senhor Jesus. Paulo nos fala que ele implora, irmãos, hoje, como pastor, eu entendo o que Paulo está falando aqui. Porque às vezes minha sensação é implorar para que as pessoas ouçam, para que as pessoas prestem atenção, para que as pessoas voltem à sua vida, para que as pessoas vivam em paz. Às vezes a sensação que eu tenho é de suplicar para que a gente consiga resolver esses dilemas. Mas o que Paulo está implorando para aquela igreja que ele amava? O que um pastor aqui, alguém com um coração pastoral, que se importa com as ovelhas, como um pai se importa para os filhos, está implorando com as ovelhas que ele amava? Por exemplo, eu já vi várias vezes as pessoas pedirem no seu leito de morte aos filhos: olha, eu quero te pedir só uma coisa, fiquem juntos, fiquem unidos. Eu conheci filhos que se reconciliaram depois que os pais faleceram, porque esse pedido marcou profundamente. É essa sensação que Paulo nos passa aqui. Ele está implorando, irmãos, para que essas pessoas vivam de modo digno. E modo digno do quê? Do chamado que receberam. Vocês não devem viver de outra forma, senão de modo digno do chamado que receberam. E aí ele começa falando, verso 2, portanto, sejam orgulhosos e grosseiros. É isso que está escrito? Não, está escrito, sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Parece que a impressão que tem aqui é que às vezes a pessoa lê, seja orgulhoso, grosseiro e irado. Mas não é essa a perspectiva de Paulo. Paulo nos fala também para que o que for possível, em tudo que for possível, mantenham-se unidos no Espírito. Ele continua falando que o Espírito é o vínculo da paz. Nós estamos ligados por esse vínculo. E aí ele vai falando que há um só corpo, e aqui eu quero esclarecer que corpo é a igreja de Cristo. Há uma só igreja. Ele fala também que há um só Espírito, que há um só Senhor, há um só Deus e Pai de tudo. E aí nos coloca, esse mesmo Deus é sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Irmãos, isso é maravilhoso. Quem é a nossa caçula, oficialmente agora, é a da irmã Manu, né? Então, é impressionante, eu olho para esse texto, eu fico impressionado. O que Paulo está dizendo? Que o mesmo Espírito que habita na pessoa mais antiga, ou mais idosa aqui da igreja, é o Espírito que habita na pessoa que é convertida mais jovem aqui dessa igreja. O mesmo Espírito que habita naquele que tem 30 anos de crente é o Espírito que habita naquele que se converteu ontem. Paulo está falando e que nós, igreja, temos o mesmo Espírito no Senhor. Então, é a partir disso que ele vai tecer a sua argumentação, e é a partir disso que eu quero colocar a minha argumentação. Então, irmãos, como manter uma família unida? Segundo as Escrituras. A primeira coisa que eu quero que os irmãos pensem é na origem da unidade familiar. Eu já falei aqui que às vezes pessoas me pedem conselho e é muito difícil aconselhar pessoas que não são convertidas. Porque qual vai ser a justificativa para você aguentar o mal e devolver o bem? Qual vai ser a justificativa para você não ser irado e sim paciente? O que você tem a ganhar tolerando a dor e retribuindo em bem, se não for Jesus Cristo? Por isso que é essa a argumentação de Paulo. Paulo nos fala que a origem da unidade está em Deus.
Ele nos fala que a origem da unidade para a nossa família está na própria Trindade. Paulo nos fala que é um só Deus e Pai. Ele nos fala que há um só Senhor, apontando para Jesus Cristo. E nos fala que há um só Espírito. Aqui a gente precisa entender que o que nos move, que nos faz trabalhar, que nos faz vir para cá, é a própria Trindade, o próprio Deus. Irmãos, várias coisas nós fazemos por amor a Deus. E sem amor a Deus, nós não faremos nada. Isso aqui é preciso ser colocado, porque às vezes Deus vai te pedir algo muito difícil, e se você não colocá-lo acima das coisas, você não fará. Irmãos, eu conheci um missionário que ele era bancário, e ele chegou a ser gerente regional, não lembro se foi da Caixa Econômica. Ele ganhava muito bem, e ele tinha abandonado aquele trabalho para ser missionário. O que explica algumas decisões dessas, se não o amor a Jesus? E é aqui que eu quero colocar. Se você não tiver isso, então não há chance ou esperança, porque você vai sucumbir. Aqui o que Paulo está argumentando é que nós temos uma mesma fé, uma mesma esperança e um só batismo, se referindo ao novo nascimento, ou seja, a origem do poder para manter uma família unida é Deus. Irmãos, se Deus é a origem do poder, nós precisamos buscar esse poder. É aqui que entra o nosso trabalho, porque às vezes a gente fala, se Deus quiser, eu consigo, e esse se Deus quiser está certo, só que o problema é que a gente não faz nada para conseguir. Por exemplo, uma vez eu estava ouvindo a história de um pastor, que ele foi orar, ele é um ex-obeso, né, mas obeso mesmo, né, aquelas pessoas que pesam 170 quilos, e aí estava me contando que uma vez um irmão pediu para orar com ele, né, pastor, eu preciso emagrecer, eu estou lutando, né, contra isso e eu preciso de ajuda. E ele falou que ele ficou muito feliz em orar com esse irmão, porque era uma coisa muito difícil para ele teve muita dificuldade, mas conseguiu, e ele estava muito feliz em poder ajudar alguém na sua dificuldade. E aí ele conta, né, que ele terminou de orar com o irmão, eles estavam num café da manhã, e aí o irmão foi lá e pegou tudo que tinha, chocolate, bolo, tudo, só não pegou as frutas, né, e foi embora para a mesa. E aí ele ficou pensando, e não que você não possa comer essas coisas, mas o que ele falou? Às vezes nós pedimos algo para Deus, mas caminhamos na outra direção. Irmãos, quantas coisas nós pedimos para Deus, mas caminhamos em outra direção? Nós precisamos avaliar isso. Então, a origem do poder está em Deus. Logo, é necessário que você cultive uma vida com Deus. Uma vez um pastor colega, ele falou que às vezes ele não tinha o hábito de fazer devocional cedo pela manhã. E aí ele falou que uma vez ele teve um problema, teve uma discussão, e naquele dia, quando ele voltou para casa à noite, ele foi fazer esse devocional, ele leu um texto exatamente com o qual ele lidava com o problema. Ele comentou comigo, Leandro, se eu tivesse lido aquele texto pela manhã, o desfecho da história seria outro. Às vezes a gente esquece de buscar a Deus, de ler a nossa Bíblia, de ter vida devocional, de orar. Nós não oramos, mas queremos que na hora do fogo, Deus mande a paciência como um relâmpago, mande a fé como um raio. Nós queremos que Deus tome posse do nosso corpo, igual como se fosse uma incorporação, uma possessão, e nos impeça de fazer o mal. Mal que nós temos semeados com o nosso pensamento e vida. Mal que nós temos semeados ao negligenciar a vida com Deus. Irmãos, sabe quando a gente não, por exemplo, uma doença muito difícil de lidar é o diabetes. Eu trabalho com saúde e eu sei que o diabetes é uma doença muito difícil de lidar. Quando a pessoa adquire ele adulto ou algo do tipo, porque é um diabetes adquirido. E o que isso significa? A pessoa normalmente adquire por maus hábitos. Só que agora, se antes ela estava aqui na lista dos maus hábitos, agora ela não pode ficar nos hábitos comuns.
ou normais. Ela tem que ir ali para a lista dos excelentes hábitos. Que difícil é para uma pessoa migrar de uma ponta para outra. E aí a gente vê que as pessoas passam por muitos problemas porque não fazem o que é necessário ser feito. Tem uma música, ela é bem pentecostal, que ela falava, eu estava até ouvindo ela hoje, e ano que vem não, 2027, ano que vem já tenho muita coisa, mas 2028 eu vou colocar uma aula de canto ali na minha lista, porque de vez em quando eu quero cantar uns trechos de música aqui na frente. Mas ela falava mais ou menos o seguinte: de madrugada o crente vai buscar poder. É um corinho de fogo, né? Aí repete: de madrugada o crente vai buscar poder. Eu vou na hora de editar essa gravação, vou colocar o cara cantando assim para ficar bonitinho. Mas aí a música continua: os dias são de trevas e sem poder o crente cai. Irmãos, se você começa uma discussão, mas você não tem vida de oração, você já caiu. Se você começa brigas, mas você não tem vida de oração, você já caiu. A guerra já foi perdida na vida com Deus que você negligenciou. A guerra com seu filho, com sua família é perdida na vida com Deus que você não tem. Sabe, não é no meio do tiroteio que você se prepara para aquela situação. Não é no meio da briga que você aprende a lutar. É antes, irmãos. Nós precisamos buscar em Deus o poder necessário para os relacionamentos da nossa vida. Se negligenciarmos isso, falharemos. O texto nos fala que há um só corpo, há uma necessidade de comunhão. E aqui eu quero falar da comunhão também. Ela é vital para a sobrevivência do cristão. Nesse sentido, por que eu manteria a minha família unida? Tão somente porque eu amo a Jesus. Sabe, irmãos, qual é o motivo para ser fiel à minha esposa? Amor a Jesus. E, irmãos, qual é o fiel para ser gentil? Qual é o motivo para ser gentil? Qual é o motivo para fazer o que fazemos de bem, se não for amor a Jesus? Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós não faremos. Se com Deus o pecado já nos tenta, nos engana, nos faz tropeçar, quem dirá se nós negligenciarmos e abrirmos as portas da nossa vida para Satanás? Em segundo lugar, eu quero dizer, em primeiro lugar, é como manter uma vida unida, é compreendendo que a origem do poder é o próprio Deus, ou a origem da unidade é o próprio Deus. Em segundo lugar, Paulo nos fala que para manter a sua família, a sua casa, a igreja unida, é necessário viver de modo digno do nosso chamado, viver de modo digno do nosso ministério. E talvez você pense: pastor, é o chamado pastoral, é o chamado para tocar no louvor. Não, é o chamado para ser crente. Irmãos, tem um texto que a gente usa muito com pastores, né? Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Mas esse texto está falando de cristãos comuns, eu e você. Talvez você se ache uma pessoa muito simples ou pequena, mas no reino de Deus não há ninguém que não tenha sido chamado para viver como nova criatura. Pelo contrário, esse chamado, ou o reino de Deus, é marcado por uma nova vida em Jesus. E aí a gente compreende que o que é estar cheio do Espírito Santo. Por exemplo, eu não nego, e aqui quero deixar bem claro, que por vezes nós precisamos dos milagres do Espírito. Por vezes precisamos de manifestações sobrenaturais do Espírito. Mas aqui nesse texto, Paulo nos fala que nós precisamos estar unidos no Espírito. Só aqueles que estão no Espírito são capazes de manter o vínculo da paz. Ou seja, só aqueles que estão no Espírito são capazes de viver de modo digno. E aí ele fala com toda a humildade. E, irmãos, há pessoas que são ingratas, preguiçosas,
desobedientes. Isso no relacionamento familiar, isso é muito aplicado a filho, não é? Então, se você tem aqui menos de 18 anos, ou se você aqui mora com seus pais, isso aqui é muito direcionado para você. Aqui o texto nos fala, por exemplo, lá de Timóteo, nos fala que os homens seriam ingratos, que eles seriam desobedientes. Por vezes nós vemos filhos que são humildes, ajudam na igreja, obedecem todo mundo, colaboram, mas chegam em casa, discutem com os pais, demonstram ingratidão, são preguiçosos, não ajudam, se rebelam, demonstrando que tem rebeldia em seu coração. Irmãos, de nada adianta nosso exterior ser uma coisa, se no lar nós somos outras, né? Isso é importante, muito importante para os filhos. Aqui o texto nos fala também sobre a questão de ser amável. Eu lembro que uma vez o pastor Cláudio Duarte, dando uma palestra, e eu lembro que antigamente eu gostava muito de ouvir para dar umas risadas, né? Só que aí agora tem o Douglas Lima, aí eu já mudei de YouTube para dar umas risadas. Mas o Cláudio Duarte, eu lembro que uma vez ele estava comentando que uma moça falou: pastor, eu queria casar com um jovem, estou gostando muito de um jovem, mas ele bate na mãe. O senhor acha que vai ter algum problema? Aí o pastor é muito irônico, né? É ironia, não é? Estou logo avisando que é ironia. E ele falou: irmã, eu acho que está na hora de você casar com ele, né? Dá uma folga para a mãe, porque coitada, já tem todo esse tempo ela, né? E irmãos, às vezes a gente ri dessas histórias, acha absurdos, mas nós não somos amáveis, nós não somos dóceis. Pelo contrário, nós somos grosseiros com as pessoas com que amamos. Poucas coisas destroem mais um casamento do que grosseria diária. Grosseria todo dia. Você fala de modo ríspido, você fala como quem fala com qualquer pessoa. Você fala esquecendo que aquela pessoa ali é importante. E talvez você pense: pastor, mas o senhor não conhece o meu marido. Pastor, você não conhece a minha esposa. E irmãos, aqui a gente está falando de viver de modo digno de Cristo. Não é simplesmente pelo seu marido ou esposa, é porque você segue a Jesus. Aqui, esse modo de ver como quem segue a Jesus. E a gente precisa entender aqui que há uma necessidade de sermos gentis uns com os outros, porque a pessoa que não consegue ser gentil em casa, por vezes ela não vai ser na igreja, não vai ser com os irmãos ou com o corpo de Cristo. Paulo nos fala também para nós tolerarmos pacientemente uns aos outros, tolerarmos uns aos outros em amor. Algumas traduções traz suportando uns aos outros. Nesse sentido, a gente precisa entender que no lar é o local de tolerar uns aos outros em amor. E irmãos, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: olha, eu não vou engolir sapo de marido. E eu entendo o que a pessoa estava querendo dizer, né? Mas irmãos, não ratificando abusos ou agressões. A verdade, irmãos, é que a gente engole sapo de muita gente, não é? Eu trabalho para outras pessoas. Quantas vezes eu vi as pessoas cometerem erros, a culpa cair para cima de mim, sabe? Quando o teu chefe faz alguma coisa errada, mas na hora de perguntar de quem é o erro, ele coloca a culpa assim no segundo. Eu olhar e não falar nada, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem trabalha com o público sabe quantas vezes a pessoa ali parece que foi enviado de Satanás para te derrubar do teu trabalho, não é? Parece que a pessoa está ali, mas a gente engole calado, porque é o cliente. Mas em casa não. Em casa, marido não pode falar um pouquinho, a esposa não pode olhar torto um pouquinho, não pode ter um dia mal que a gente já quer partir para a porrada. Irmãos, nós precisamos ser amáveis muito mais com os do nosso lar. Precisamos ser amáveis, precisamos viver o evangelho, viver de modo digno, sabe? A gente precisa tomar cuidado.
as esposas têm que tomar muito cuidado para não serem iradas, para não colocar o clima todo da casa em hostilidade. Há uma frase de Spurgeon que ele fala com relação à esposa, mas serve com relação a qualquer um, que Deus nos livre das esposas que são anjos nas ruas, santas na igreja e demônios em casa. Irmãos, que Deus nos livre de pessoas que são assim. Que Deus nos livre daquele que aqui canta, chora, levanta a mão e chega em casa é um verdadeiro demônio. Que Deus nos livre de pessoa assim. As virtudes, irmãos, que eu estou falando aqui, elas são pilares de um cristão maduro. E tem gente que tem 5, 10, 15 anos na igreja, mas não amadurece, sabe? Ainda fica como bebê na fé. A gente ainda fica tendo que ensinar o básico. Irmãos, tem gente que tem mais tempo aqui de crente do que eu tenho de vida. Será que tem mesmo? Tem sim, eu lembrei da dona Senilde lá. Tem mais tempo de crente do que eu tenho de vida. E não é o caso da dona Senilde, mas tem gente que não amadurece. A gente tropeça ano após ano na mesma coisa. Olha, é muito difícil, é muito difícil. Como disse Paulo a Timóteo, nos últimos dias, os dias seriam maus. É muito difícil nesse sentido. Mas hoje eu quero trazer um plano prático para você. Né? Eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Queria dizer que até aqui foi a introdução. Mas vamos para a prática. Até aqui foi só... Estou brincando. Mas o texto ele nos fala o seguinte: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa com um caráter de alguém que vive digno da vida cristã. Não existe, irmãos, pensa numa coisa que me incomoda, é essa questão. Não existe pessoa cheia do caráter, cheia do Espírito Santo, que vive em casa como se fosse um demônio. Não existe pessoa cheia do Espírito Santo que envergonha o Evangelho para os vizinhos. Não existe pessoa cheia do Espírito Santo que age como um ladrão. Não existe ser cheio do Espírito Santo sem esse caráter de Cristo. Isso aqui precisa ficar claro. A vida cheia do Espírito é uma vida de poder para viver essas características. É poder para ser humilde, é poder para ser amável, é poder para ser paciente, é poder, irmãos, para viver em paz. O maior poder do Espírito é você ter esse caráter aprovado. E eu lembro lá do texto de Gálatas que fala contra essas coisas, não há lei. Né? E aí eu quero um plano prático para você. Primeira coisa, irmãos, se nós queremos ser a pessoa que Paulo está falando, se nós queremos lutar pela nossa família, queremos uma nova geração, e aqui eu quero chamar a atenção aos pais, não adianta colocar filho na melhor escola, no melhor esporte, no melhor curso de idiomas, se você não ensinar Cristo para o seu filho. Que miserável vida seu filho terá se ele for um profissional bem-sucedido e desonrar o nome de Jesus. Mais miserável será se ele aprender a desonrar Jesus pela sua vida. Irmãos, aqui é uma necessidade de vivermos isso aqui. E como fazemos então, pastor? Em primeiro lugar, eu quero dizer que você não pode tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, e esse ano eu estou sendo esmagado pelo meu desafio. Todo ano eu coloco um desafio de um fruto do Espírito para mim. Esse ano eu coloquei o da alegria e Deus tem me humilhado aqui de maneira assombrosa, não é? Então os irmãos têm percebido isso, eu tenho trabalhado disso de várias formas, mas eu falei que esse ano seria o ano da alegria da minha vida, e a verdade é que a minha alma tem sido esmagada, mais do que tenho condições de compartilhar aqui nesse púlpito. Mas assim, não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Olhe qual pecado você vai lutar. E aí, para você olhar, você precisa chamar o pecado de pecado, irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, aqui uma pessoa cheia do Espírito, ela é humilde.
Qual é o pecado contrário à humildade? É uma pessoa orgulhosa. Nesse sentido, se o orgulho é o pecado, você não pode suavizá-lo. Você não pode chegar e dizer, pastor, agora eu tenho amor próprio. Agora eu estou cuidando de mim, da minha autoestima. Às vezes a gente maqueia isso, né? Às vezes eu vejo pessoas falando por aí, não, pastor, eu sou mais eu. O que é isso, senão uma manifestação do seu ego ou orgulho? Irmãos, isso nos levará para o inferno ainda, né? A gente precisa entender que esses pecados nos levarão para o inferno. Eu acredito que o orgulho é extremamente perigoso, né? Tem uma frase que diz que o orgulho é o pecado que transformou anjos em demônios. Cuidado, cuidado. Se seres celestiais viraram o que viraram pelo orgulho, cuidado, cuidado. Aqui, o texto nos fala também, por exemplo, da característica de ser amável, dócil ou gentil. O contrário disso, por exemplo, é rebelde, teimoso ou grosseiro. Você pode falar, pastor, eu tenho opinião forte, eu tenho temperamento forte, ninguém passa por cima de mim. E aí você ainda pode justificar, pastor, eu nasci desse jeito, esse aqui é o meu jeito. Irmãos, né? Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Davi falava que ele foi concebido em pecado, né? Ele foi formado em pecado ele concebeu a mãe. Né? A gente precisa entender que se quisermos sair desse mundo como nós enxergamos, nós sairemos direto para o inferno. Aqui a gente não pode chamar nosso temperamento forte ou opinião forte de uma característica. Nós somos chamados não para viver conforme o nosso caráter, mas conforme o caráter de Cristo. Algumas pessoas, por exemplo, não cultivam a paciência, são extremamente intolerantes. E aí a gente fala que, pastor, eu sou uma pessoa prática, pragmática. Sou uma pessoa que vou lá e resolve. Não tem paciência com as pessoas mais lentas. E esse é um desafio, né? Eu falo isso de quem está da ponta de uma pessoa lenta, né? Passei a vida vendo as pessoas me pedirem as coisas, pega aquele copo com água. Aí eu uma pessoa mais lenta, o quê? Aí a pessoa levanta mordida assim, vai lá, pega aqui, deixa que eu pego. Entendeu? A irmã Marcélia não faz isso, eu queria falar aqui, entendeu? Mas, coitada, não está nem aqui, né, para se defender. Mas, nesse sentido, irmãos, a gente precisa entender que a paciência é um dom do Espírito. Só que o que a gente faz? A gente se esconde atrás da nossa razão para cometermos pecados contra os outros. Às vezes nós pecamos quando estávamos corretos. A gente fala, a gente sai da nossa razão, não é? Não é o que nós simplesmente o que estamos fazendo, mas o modo como estamos fazendo. O texto também nos fala, irmãos, para tolerar os outros com amor. E aqui pergunta que adolescente já me fez, né? O contrário de tolerar com amor é a agressividade. Sabe como a gente esconde esse pecado? A gente fala, pastor, eu sou uma pessoa sincera. Sinceridade é a desculpa que a gente tem para agredir os outros com palavra. Para a nossa falta de educação, para a nossa falta de, desculpa a expressão, vergonha na cara. A gente fala, pastor, eu sou sincero demais, eu sou franco demais, eu falo a verdade. E assim saímos machucando todo mundo. Esquecemos que Paulo fala que ele pode falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, de nada serve. Nossa verdade sem amor apenas causará mais morte. Nesse sentido, irmãos, a gente precisa nomear os nossos pecados. Qual é o pecado que eu tenho cometido? Será que eu sou avarento? Será que eu sou imoral? Será que eu sou uma pessoa que é agressiva? Será que eu sou uma pessoa que é cheia de discórdia? Será que eu sou um mentiroso, alguém viciado em mentir? Será que eu sou um preguiçoso e eu tenho esse pecado comigo? É preciso lutar contra um pecado, mas para lutar é necessário nomear. E aí, uma vez que você nomeia, você tem condições. Sabe, irmãos, muitas vezes aquilo que o céu chama de pecado, esse mundo disfarça com nomes bonitos, mas não pode ser assim entre nós. Isso é uma tentativa sutil de não enfrentar com arrependimento e mudança. Então, se a gente deixa de dar o devido nome para o pecado, a gente deixa de entender que ele é errado.
e aí deixa de combatê-lo, como se tivesse tudo bem com a nossa ira, ou com a nossa falta de educação, ou com a nossa preguiça, ou com a nossa falta de amor. A linguagem, ela molda o comportamento. Por exemplo, nós chamamos de o orgulho de amor próprio várias e várias vezes, e deixamos de buscar a humildade. Nós chamamos a agressividade de sinceridade, e esquecemos de buscar a mansidão. Às vezes as pessoas falam isso, né? Vem cá que eu vou te falar umas verdades. Aí depois que cospe tudo que queria cuspir, ainda fala, coloquei aquela pessoa no lugar dela. É o nome que a gente usa para humilhar os outros, não é? A gente precisa colocar o nosso caráter, ou transformar o nosso caráter, como o caráter de Cristo. Aceite que você tem esse pecado, mas não aceite essa condição. Confesse, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma vez que você nomeou, que você confessou, busque ajuda do alto. Olha aqui a gente voltando para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão. É importante, irmãos, nós entendermos que nós não chegamos no patamar que estamos do dia para a noite, e não sairemos desse patamar num dia. Não é assim, pastor, o senhor está certo, a partir de agora eu só vou falar manso em casa, nunca mais eu vou gritar com meu marido ou esposa. Aí chega no outro dia, você se controla. Aí quando vê, até o meio do dia já teve 3 situações, quando vê, sai, meu Deus. Não é assim. A gente precisa buscar a Deus e trabalhar. Irmãos, sabe, um dos maiores problemas que eu vejo da igreja é que a gente arruma problema para a nossa vida e a gente quer que Deus resolva com milagre. Sabe, eu vejo isso. A gente não tem paciência para suportar o processo, a mudança de caráter, a renovação da mente, o encher do Espírito é um processo. Aí o que a gente faz? A gente pede a Deus. Se Deus não nos transforma numa pessoa cheia de fé, assim que a gente termina a oração, a gente passa um tempo, desiste, chuta o balde. Né? Aí depois o que a gente faz? A gente vai lá e pede de novo a Deus. Aí a gente não faz nada, chuta o balde de novo. Nesse sentido, irmão, entra ano e sai ano, e a gente ainda não amadureceu nessa característica. A gente ainda não se tornou a pessoa que a gente gostaria, uma pessoa cheia do Espírito, cheia de amor, de bondade, de alegria, de mansidão, de paz, de paciência, de domínio próprio, porque nós não praticamos e buscamos com consistência ser cheios do Espírito. Queremos o poder do Espírito, mas não queremos o caráter aprovado que Ele transforma em nós. Irmãos, que miseráveis homens que somos, que miserável é a vida de alguém que acredita que está tudo bem conviver com o pecado para sempre. O destino de tal pessoa não é o céu. O nosso destino eterno, ele é colocado pelo aquilo que a gente vive do Evangelho. Sabe, quando a gente faz a profissão de fé, a gente pergunta o que é mordomia, o que é vida cristã, e tudo isso é importante. Mas quando chegar na porta do céu, não vai ser um questionário para você se você acerta. Quantas pessoas tem na Trindade? Não vai ser um questionário. Embora conhecimento seja importante, vai ser aquilo que você viveu. Vai ser, me mostre as suas obras. E, irmãos, nós precisamos entregar uma vida cheia de fruto a Deus. Vamos orar juntos? Eu queria orar com você aqui. E eu queria colocar isso diante dessa igreja. Né? Eu queria colocar isso diante da igreja. E eu queria pedir para o Estevão vir aqui orar, porque dessa vez eu não me sinto digno de orar. Se você, como eu posso falar? Se você entende que quer renovar seu compromisso com Deus, se você entende que, Senhor, eu tenho fraquejado, se você entende que, Senhor, eu não tenho vivido como deveria viver, eu quero te convidar a vir aqui comigo.
Sabe, se você entende que não tem sido zeloso, que tem sido preguiçoso, que não tem um caráter aprovado, mas gostaria hoje ou de aceitar a Jesus, ou de se reconciliar com Deus, eu queria pedir para você vir aqui comigo nessa noite. Vamos orar juntos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, se você puder no seu lugar se ajoelhar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Senhor Deus, nós levantamos as nossas vozes ao Senhor, rasgando as nossas vestes, de maneira simbólica, rasgando os nossos corações nessa noite, Senhor. Como é difícil, Senhor, o caminho. O caminho da restauração, ele é extremamente difícil, porque a porta é estreita, o caminho é difícil. Mas é esse caminho que conduz à eternidade, Senhor. O caminho da restauração passa pela dor, passa pelo sofrimento. Mas Jesus disse que Ele é o caminho. Ele disse também que Ele estará conosco até o final dos tempos. Nós lemos na Tua Palavra e nós cremos a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Nós cremos que a Tua Palavra diz que nós podemos ser restaurados se nós colocarmos o nosso coração diante de Ti. E eu sei disso porque eu sou alvo disso também, Senhor. Porque um dia eu estava perdido e coloquei meu coração diante do Senhor e disse: agora o Senhor faz o que o Senhor quiser, porque eu já não sei o que fazer. E o Senhor fez, e o Senhor tem feito, e o Senhor continuará fazendo em nome de Jesus. Por isso, Senhor, aqueles que estão aqui ajoelhados diante do Senhor, clamam a Ti: Pai, restaura as nossas vidas. Restaura-nos, Senhor, restaura as nossas casas. A gente quer restauração de tudo, mas começa dentro de nós, Senhor. Começa dentro dos nossos corações, na profundidade da nossa alma. Tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus, que saia nessa noite. Que o Teu Espírito invada o nosso coração, Senhor, e o Teu Espírito expulse tudo o que não presta dentro de nós. Porque, Senhor, há tanta podridão dentro da gente. Há tanta coisa errada dentro de nós. Quando o salmista diz: sonda o meu coração, Senhor, é porque somente o Senhor é capaz de enxergar no mais profundo da nossa alma. Quando nós vemos, Senhor, esse texto que salta aos nossos olhos, Paulo dizendo: vocês precisam ter o mesmo Espírito, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui nessa noite. É o Espírito de restauração, é o Espírito que nos eleva de patamar e nos coloca como filhos de Deus, a marca da promessa. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite nos encha até transbordar. Que o Teu Espírito, Senhor, não deixe espaço para o nosso pecado, não deixe espaço para o nosso orgulho, não deixe espaço para a nossa falta de amor, não deixe espaço para nada, que dentro de nós só haja espaço para o Senhor. Nenhum de nós aqui é digno de levantar a voz a Ti, Senhor. Nenhum de nós, porque não há um justo, nenhum sequer. Mas o nosso Senhor se fez em justiça. O nosso Senhor foi pregado naquela cruz por nossa causa. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós levantamos as nossas vozes nessa noite, clamando a Ti: restaura-nos. Clamando a Ti: renova-nos. Clamando a Ti: desce o fogo do Senhor e queima aquilo que não serve nas nossas vidas, para que a nossa vida seja o altar, seja o sacrifício no altar. Para que as nossas vidas sejam a oferta agradável, Senhor. Que haja restauração em nós nesta noite, Senhor, para que nós escrevamos uma nova história, para que a nossa vida tenha um novo capítulo a partir de agora. Abençoa cada família dessa igreja, Senhor, as famílias que têm depositado as vidas diante do Senhor. Quebra a nossa hipocrisia, Pai. Quebra a nossa religiosidade. Quebra, Senhor, a nossa falta de zelo. Nos ajuda, Senhor, a nos colocar diante de Ti, a sermos confrontados pelo Senhor, a aceitar a nossa condição, mas principalmente a aceitar que somente em Ti há a transformação e somente em Ti há a vida.
Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não há nenhum outro lugar que nós queiramos estar, senão diante de Ti, diante da Tua presença. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre os Teus filhos nessa noite. Que o sangue de Jesus, o sangue que purifica de todo o pecado, derrame sobre nós, limpe o nosso coração, porque diante de Ti estamos confessando os nossos pecados, Senhor. Perdoa o adultério, perdoa o olhar altivo, perdoa a língua falaciosa, perdoa a fofoca, perdoa tudo aquilo que a gente tem feito diante do Senhor, que nós possamos nominar os nossos pecados, confessar e abandonar pelo Espírito Santo do Senhor. Que haja em nós arrependimento nessa noite, que nós coloquemos cinza sobre as nossas cabeças e arrependimento nas nossas vidas. Mas não basta apenas nos arrepender, precisamos caminhar com o Senhor. Renova, Senhor, em nós um espírito inabalável, nos ajuda a sermos homens e mulheres segundo o coração do Senhor, para a glória do Teu nome. E se podemos cantar uma canção nessa noite, Senhor, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero mais ser igual. Renova-me, Senhor. Ponha em mim o Teu coração, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há em nós precisa ser mudado. Mas nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder daquele que ressuscitou a Lázaro. Nós cremos no poder daquele que fez água virar vinho. Nós cremos naquele que deu vista aos cegos. Nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos e hoje vive para a glória de Deus Pai. Nós cremos no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, e que as vidas que estão no altar do Senhor nessa noite sejam vidas transformadas pelo poder de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.